Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje comigo aqui no estúdio está uma convidada muito especial, a engenheira ambiental Nancy Walter, a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui no Rio Grande do Sul e também a primeira a ser reeleita em 2023. Acreditem, isso em 90 anos de existência do Conselho. Nancy, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado fazer essa conversa. Seja muito bem-vinda. Ai, Lu, para mim é uma honra, agradeço o convite, né? A gente estava tentando ajustar aí as agendas, então acompanho aqui. Foi uma confluência dos astros. É verdade. Mas também o nosso estado também não ajudou, né? É a gente vai falar disso depois, mas olha, muito bom aqui te rever. Fazia tempo que a gente não se via pessoalmente. É verdade. Então vamos aí, vamos falar e fazer parte aí desse movimento e desse mundo aí de mulheres na política. Muito bem. Mulheres políticas. Mulheres políticas. Mulheres políticas. Eu vou pegar esse gancho já, Nancy, porque assim, uma das ideias do projeto é trazer, ampliar a voz dessas mulheres que estão nas situações de poder, para que isso inspire outras mulheres e para que elas vejam que também é possível, né? Que trajetória é essa? E eu vou te convidar a nos contar um pouco da tua história, da Nancy pela Nancy, e de onde sai essa ideia de concorrer, né, à presidência de um conselho profissional como o CREA, que é, na sua grande maioria, representa homens, né? Perfeito. Isso mesmo, né? É isso mesmo. Bom, para me apresentar, né? É sempre difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu sou graduada em Engenharia Ambiental, sou da primeira turma de Engenharia Ambiental aqui do Rio Grande do Sul, já faz um pouquinho mais de 30 anos que eu entrei aí na graduação, e também sou casada com um engenheiro civil, né? E a gente sempre fala, porque como somos um casal de engenheiros, a gente fala dos nossos 2 melhores projetos da vida. Com certeza eu não vou fazer projetos tão importantes como os nossos filhos, né? Então, eu sou mãe aí já de 2 filhotões, já adultos. A Vitória tem 26 anos, já formada em arquitetura e urbanismo, e abraçou um desafio que a gente aconselhou ela no início de carreira, talvez ela não se lançar, mas ela é muito corajosa, né? É uma mulher que eu tenho muito orgulho, não só como mãe, mas admiro ela de mulher para mulher. E ela está aí, então, como secretária de urbanismo lá do município que a gente vive, que ela não nasceu em Esteio, mas ela foi criada ali, então hoje ela está colaborando aí no crescimento do município. É bem bacana. Ela enfrentou um grande desafio recentemente, né? Estamos enfrentando, né, Nancy? Ela foi no meio da água, fazendo vistoria. A menina, assim como dá muitas orgulho, mulheres, né? assim, a gente como mãe, a gente é difícil separar o momento de que a gente fica orgulhosa da filha, mas muito mais da profissional comprometida, né, do que das responsabilidades, então, como ser humano, né? É difícil porque é uma mistura. Quando a gente é mãe, a gente mistura tudo. E do meu pimpolho lá, que também já tem 1,90 m, o Pedro, tem 22 anos. Teu neném? É um neném, como ele diz, é o único normal da casa, que não escolheu engenharia. A gente discorda disso, por óbvio, né? Os outros 3. E a Vitória também, daqui a uns poucos meses, vai colar grau em engenharia civil. Ela fez os 2 cursos juntos. E o Pedro, então, é da área aí de humanas, né? Porque a gente tem que ter o pessoal de humanas. Eu entendo, Pedro. Pedro, tamo junto. Tem que ter o pessoal de humanas aí, porque o pessoal de exatas, às vezes, fica um tanto complexo da conversa. E ele está fazendo, então, está concluindo agora a graduação de Relações Internacionais. Ele está estudando em Portugal, já engatou o mestrado e está ficando por lá, então... Parte do coração que vos fala está a 8.156 quilômetros de distância, que é Esteio até Coimbra, né? E também, aí sempre, bem antes de me formar, né, Lu, eu comecei a trabalhar com construção civil, né? Eu trabalho numa pequena construtora familiar e sempre busquei... A área tecnológica, ela está antes da tua formação agora. Está antes da minha formação. Não, ela familiar, ela está assim, antes da minha formação. Eu não vou dizer que eu teria, talvez, o perfil para outra profissão, porque eu vejo que quem é, principalmente da profissão das engenharias, da agronomia e das geociências, a gente tem que gostar de desafios. Então, como eu sou movida a desafios desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu acabei me identificando com a questão da engenharia. E eu busquei uma profissão nova, então aí eu acho que também já define muito da minha personalidade, de sempre se lançar às coisas novas, não ter receio de que aquilo possa não dar certo, vai lá, arregaça as mangas e vai dar certo, se não der a gente faz dar.
Então, muitos desafios numa profissão nova, né? Ninguém sabia o que ia trabalhar com a engenharia ambiental. E hoje a gente está vendo aí que sempre está entre as 10 profissões ligadas à engenharia, ela está sempre no topo, porque tudo que a gente faz, ainda mais num momento como esse, né, é uma profissão bastante solicitada. Então, com essa minha trajetória, já antes da minha graduação, já trabalhando no mercado, né, da construção civil, eu tentei buscar algo que pudesse agregar na empresa, que eu me identificasse principalmente, porque as engenharias, elas não são um curso fácil. Ninguém se forma aí, uma média, é raro se forma em 4, 5 anos. Né? Eu levei 7 anos, porque aqui abro um parênteses. Eu tive uma gestação durante a graduação, que foi da Vitória. Então, eu voltei quando a Vitória tinha menos de 1 ano e foi o momento, até hoje, que eu passei mais dificuldade, porque nós, mulheres, temos que sempre lidar com o nosso sentimento, não sei se é o sentimento de culpa ou excesso de responsabilidade que a gente se cobra. Né? Porque nós e a sociedade, né? A gente quer ser uma boa profissional, a gente quer ter realização. Eu não gosto de falar a palavra sucesso, porque cada uma tem o seu tipo de sucesso. Mas a gente também não quer deixar os filhos de lado. A gente também quer ter a nossa casa impecável. A gente também tem que chegar em casa e tem que lavar roupa. Eu lavo roupa, eu faço comida. Então, assim, a gente tem essa nossa vida tradicional. E a gente quer ser, não digo boa em tudo, mas a gente não quer deixar nada a desejar, né? A gente quer ser uma boa mãe. E eu me senti muito culpada. O sentimento eu me lembro como se fosse hoje. Eu sou muito resistente à questão de choro, porque eu sempre sei que quando eu desabar, eu não vou parar de chorar muitos dias. Então, eu estou sempre tentando ser forte, né, para mim mesma. E quando eu voltei para a faculdade, a Vitória tinha menos de 1 ano. E aquela sensação de que, quando eu saí, ninguém usava e-mail. Para tu ver como já faz muito tempo que eu fui para a faculdade. Ninguém usava e-mail, todo mundo usava disquete. E no tempo que eu saí, isso tudo se transformou. Então, eu me senti ainda mais para trás. Quando eu voltei... Ai, me identifiquei tanto contigo. Nossa! Porque a volta da gestação para o trabalho, para a rotina, ela é enlouquecedora. Isso. Primeiro porque os hormônios estão completamente malucos, né? Para os puerpérios mais normais aos mais malucos, assim. E realmente essa parada, ela dá uma sensação de que a gente deixou muita coisa para trás. E realmente deixou, né? Deixou mas a uma gente não vida quer se inteira, sentir culpada. Né? É isso. Porque a gente foi gerar uma vida. A gente... é um misto de sentimentos. Sim. E como o Luto está ainda com um bebê, né? 2 anos ainda é considerado, é uma criança muito pequena que é totalmente dependente da gente. Sim. Então, quando eu voltei, a Vitória tinha menos de 1 ano. E foi muito complicado. Foi um momento que eu engoli o choro. Tu teve uma sensação de ter que escolher uma coisa ou outra? Eu tive a sensação, mas eu fiz a escolha de pensar que depois eu ia talvez me culpar de ter feito uma escolha que eu não ia me arrepender, mas que talvez a minha filha ela não teria orgulho de mim como eu já senti em vários momentos. Sim. Então isso fez valer a pena. Sabe que eu cheguei à conclusão, com terapia, né, obviamente, que ajuda muito, que eu não seria uma mãe tão legal se eu não trabalhasse. Eu seria uma mãe muito infeliz. Logo, faria um maternar realmente doloroso tanto para ele quanto para mim. Assim. Perfeito. Ok, isso faz parte da minha vida e vamos lá, vamos em frente, né? A gente tem que ir, eu acho que, lidando com esses sentimentos que a gente vai tendo, de momentos que a gente não consegue, às vezes, acompanhar, né? A vida que a gente tem fora da nossa profissão. E isso é um misto que a gente tem que conviver e cada uma de nós tem que lidar com isso. Então, esse olhar, né, E eu me facilitou muito quando tu descreveu aqui a questão do conselho, que fez 90 anos em pleno 30 de maio, então não preciso descrever que a gente cancelou tudo e a gente está comemorando, digamos assim, ou lembrando dos 90 anos do CREA, trabalhando para o Estado, trabalhando para que não o Estado no sentido de governo, mas trabalhando para que realmente o nosso Rio Grande do Sul se restabeleça, seja reconstruído. Então, a gente está transformando esse ano que era tão importante e é tão importante para o CREA de uma maneira que ele tenha ainda mais visibilidade. E como eu fui criada no meio masculino, eu sou a única filha entre homens, eu tenho 2 irmãos e eu sou a caçula. E o meu pai também tinha oficina mecânica, então eu fui criada totalmente no meio masculino. Isso para mim não é um problema algum, bem ao contrário. Mas me incomoda muito, e talvez muitas mulheres vão se identificar com a minha fala,
mas tudo tem um limite. Então, no primeiro mandato que eu assumi no CREA, eu acabei vindo com uma outra tônica do que eu fui observando nos outros colegas e outras gestões, de que a gente tem que preservar a instituição. A instituição está acima de tudo. Para mim, o CREA, os funcionários, todos que fazem parte, que querem realmente que o nosso conselho profissional e que as nossas profissões realmente sejam importantes e que elas tenham reconhecimento e que elas tenham protagonismo, isso tem que começar pela gente. Então, a mudança de postura começou comigo, mas isso teve um preço muito alto. Porque a gente mata no peito muita coisa para que a instituição não sofra. E parece que está tudo bem. Eu passei por um processo eleitoral que foi terrível e eu ouço das pessoas muito próximas, assim, que fazem parte do quadro do CREA, que são colegas, dizendo, nossa, fazia anos que eu não vi uma campanha tão limpa. Daí eu penso, deu certo. Mas não foi limpa, foi extremamente suja. Então, assim, eu fui atacada profissionalmente, coisas que eu não dou troco. Porque assim como eu criei meus filhos, eu não sou comerciante, eu sou engenheira. Então eu não sei dar troco. E se eu dou algum tipo de troco é com mais trabalho. Então às vezes acham que eu sou, a maneira às vezes como eu falo, as pessoas têm uma ideia de mim, talvez, não sei se é isso que eu quero passar, mas é que eu tive aí uma história de vida de superação. Então, e eu acho que se eu fizer terapia, eu vou deixar o terapeuta doente. Então, é bem complicado, assim, a história e a bagagem que a gente traz. Eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Porque a segunda questão que eu ia trazer para ti é quais são, né, os principais desafios que as mulheres enfrentam, por exemplo, né, para a gente conquistar posições de liderança, mas mais do que isso, quais foram os principais desafios que a Nancy enfrentou? Porque tu vem, então, de um ambiente masculino, tá na área tecnológica, que é, na sua grande maioria, formada por homens, e tu tá dirigindo um conselho, então a maioria também são homens, né? Passou por uma eleição hostil, né? Tá dizendo, olha, não foi tão simples assim. Quais são os desafios que tu vê que as mulheres enfrentam e qual que te pegou mais, assim, nessa tua jornada? Eu acho que para aquelas mulheres que querem assumir alguma posição, elas são levadas, ou elas são... A vida nos leva, né? Eu vejo assim... Eu me lembro de criança, como eu era a única filha mulher, e o meu pai e a minha mãe são extremamente machistas, né? Meu pai já faleceu, minha mãe ainda é viva, mas eles são extremamente machistas. Então, e eu não sei explicar, mas talvez muitas mulheres vão se identificar, talvez a própria Lu. Eu estou aqui acompanhada de outra Lu, a nossa jornalista aqui do quadro do CREA, que eu olhava para certas situações e dizia, gente, isso não pode estar certo. Mas nunca ninguém me explicou que aquilo estava certo ou errado. Mas eu olhava e aquilo era desconfortável. Por exemplo, a mesa, a minha mãe, ela tinha o costume de pegar o prato de todos os homens da casa e perguntar a porção de arroz, o que tinha na mesa. E eu olhava aquilo e dizia, já não sei do que idade, né? Eu dizia, mas ele tem mão, ele não está doente. Mas eu posso fazer isso por ti? Não, eu faço por mim. Então, eu sempre achei que era meio que um exagero de zelo, né? Minha mãe, ela é muito zelosa pela família, ela fazia aquilo de coração, ninguém obrigava ela a fazer. Então, eu vim de uma criação de uma parte feminina extremamente do servir, com prazer. A minha mãe até hoje é assim. Se eu pedir às 2 da manhã para que ela faça batata frita, eu com mais de 50 anos, ela vai fazer batata frita. E isso é de uma generosidade ímpar, mas ela facilmente pode ser usada pelas pessoas, né? Então, e o meu pai, ao contrário, era uma pessoa extremamente exploradora. Então, eu vim num ambiente de que ali eu tive que sobreviver, ainda mais no meio de 2 irmãos que não foram fáceis, assim. Sim. Então, eu acho que isso me credenciou a pensar que aquilo não servia para mim. Então, isso desde muito cedo. E depois eu vi que algo que eu acabei me destacando e não era algo que eu queria me destacar é pela questão do trabalho. Então, assim, eu tive que, sim, por ser mulher, eu tive que mostrar trabalho e para o meu perfil isso não foi difícil. E eu não deixava que a cada momento que eu via que para eu ter diferença no meio masculino, principalmente na engenharia, eu tinha que trabalhar mais. Aquilo para mim nunca me incomodou, eu não sei explicar. Perfeito. Eu não sei explicar, mas é verdade. Assim, a gente, em momentos de fala, eu observava que eu tinha que ser muito estratégica. No meu momento de posicionamento, eu tinha que cuidar, inclusive, a roupa que eu vestia assim, mas isso eu nunca vi como algo que tivesse me limitando.
para mim aquilo era um desafio que eu tinha que superar. Se é a questão da roupa que eu tenho que cuidar, eu vou cuidar, porque isso para mim vai ser um ponto positivo. Então, eu não sei explicar, mas Tu criou uma estratégia para isso, porque muitas mulheres enfrentam, sim, preconceitos e o estereótipo de gênero que impede, sim, de serem levadas às posições de liderança dentro das empresas, né? A gente ainda vive nesse ambiente, mas mais do que isso, né? Parece que nós relutamos muito mais em delegar a autoridade às mulheres do que aos homens. Aos homens isso parece estar posto, né? As mulheres é sempre uma luta, parece ser exigir uma força para que isso aconteça, né? Mesmo quando elas já são líderes ou, no teu caso, quando são super conhecedoras das suas áreas, né? Parece que a gente tem que se provar muito mais, né? Para além daquilo nos ambientes, né? Tu já enfrentou discriminação por ser mulher, de fato, assim? Ou as tuas estratégias conseguiram te manter num ambiente seguro para isso, assim? Como é que tu lida com essas situações, né? Tu já falou em posicionamento, tu já falou em enfrentamento, já falou em estar preparada, né, para isso, mas chegou a enfrentar alguma situação de discriminação que te marcou? Eu acho que não tem mulher que não tenha passado por alguma situação de que talvez tenha afetado as mulheres de alguma forma, mas a questão às vezes de ser questionada. Como eu já acompanhei outras gestões, eu vejo, por exemplo, que as pessoas se sentem com mais liberdade de questionar, por exemplo, um simples ato de ofício corriqueiro. Que não questionariam se fosse um homem. Não questionariam. E eu já passei por isso, assim, e ainda passo. Ainda passo. Se alguém der um Google aí procurar por Nancy Walter, vocês vão ver quantas mesas a Nancy participa, onde ela é a única mulher. Isso para mim não é problema. Esse é o teu dia a dia. Isso não é problema porque eu não vou deixar de opinar. Eu acho que isso é muito importante para... eu sempre estou cuidando das minhas falas quando a gente toca em algumas feridas para não desanimar as mulheres. Principalmente porque eu sempre penso na minha filha. E casualmente num evento do CREA que aconteceu em 2022 em Caxias do Sul, que foi um encontro de entidades de classe, ela estava na cidade e ela foi lá. E eu cuidei para não me emocionar porque eu pedi que a gente precisa de respeito, a gente pode não simpatizar com as pessoas, a gente pode não adorar as pessoas, a gente pode ter as nossas diferenças, mas a gente sempre tem que respeitar. Eu sempre cuidei para respeitar a todos e a todas, né? Então, eu pedi naquele momento que a única coisa que eu gostaria de trabalhar ali como presidente era que eu tivesse mais respeito. E eu disse, eu tenho que dar um exemplo, e aí a Vitória chegou bem no momento, então eu cuidei para não me emocionar, porque ela estava chegando e eu disse, a minha filha chegou e está sentada lá ao fundo, né? Então a gente tem que dar bons exemplos. Eu tenho que chegar em casa e filtrar, quando ela ainda, né, morava conosco, a gente tem que filtrar, porque eu não posso... desestimular, né? Isso, eu não posso desestimular. Eu não posso dizer para minha família que eu tive um dia ruim, porque algumas pessoas fizeram esse dia ruim. Então, isso é bastante complicado, mas até hoje eu passo por situações de discriminação, sim. Eu já tive que me impor, né? Isso para mim não é difícil, né? Me posicionar. O que tu pensa daquele assunto? Eu não é que a minha opinião tenha que ser o voto de Minerva ou tenha que valer para todos. Não é isso que eu quero. As pessoas me leem às vezes de uma maneira que não é isso. Para mim é muito fácil ter um posicionamento e respeito as pessoas que têm dificuldade de se posicionar. Então a gente tem que cuidar. E uma coisa que eu sempre cuidei, eu nunca me deixei usar. O dia que eu me deixar usar por alguém vai ser porque eu vou permitir. Então, eu acho que principalmente a gente tem que dizer, e principalmente para as meninas, eu tive então os 2 filhos, né? A Vitória e o Pedro e a Vitória. E como eu tive uma criação que eu já disse aqui para vocês que foi muito peculiar, eu fui acompanhando que os meninos podiam fazer tudo e as meninas não. Eu tive 2 irmãos que podiam fazer tudo e eu não podia. Então aquilo para mim foi como eu pensei. O dia que eu tiver um casal de filhos, se eu tiver, porque eu queria ter 3 filhos, né? Fiquei no segundo. Então eu vou tentar criar diferente. Então eu fiz um laboratório na minha casa que eu acredito que deu certo. A Vitória, como foi a mais velha, né? A Vitória, então, tem 4 anos de diferença do Pedro. A Vitória, antes dos 18 anos, ela já conhecia 4 países. Então,
ela foi viajar e eu sempre orientei ela com responsabilidade, mas eu nunca amedrontei ela. Eu nunca disse para ela que por ela ser mulher ela não poderia se divertir. Para bom entendedor, eu acho que isso dá para entender, porque o corpo é dela, ela pode tomar as decisões dela, mas tem que se preservar, tem que se cuidar, mas tem que se permitir. Eu fui de uma criação que não pôde fazer isso. Então, que certamente repetia um ciclo, né? Tu acabou encerrando um ciclo. E o aí. Pedro eu segurei. E eu segurei porque toda vez que a Vitória, por exemplo, ia para a rua para fazer uma caminhada, para andar de bicicleta, ela usa as roupas que ela queria. E ela chegava indignada, porque ela dizia: mãe, eu não pude andar numa esquina porque os homens começam a mexer. E aquilo incomodava muito ela. Eu pegava e dizia: só um pouquinho, Pedro, vem junto. Aí ele começou a ouvir a partir do olhar dela. Então ele vai um pouco sentir as dores que a gente sente, porque eu acho que isso que falta. Né? Os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos tios, eles não vão entender, mas a culpa é de quem? É nossa. É a gente que não faz com que o outro realmente viva. E como os meus filhos, eles nunca brigaram, eles são extremamente próximos de uma coisa que é um orgulho para mim. Então, e ela falava isso para o Pedro. Então, quando ela ia às festas à noite, ela dizia: o fulano lá quis se esfregar em mim. E eu disse: filha, explica para o teu irmão que é... Gente, claro que os dois, né, numa idade em que ambos... Explica o que é isso. Imagina, eu estava passando lá, ia para o banheiro, alguém foi lá e me puxou. Mas que absurdo. Eu digo: filho, tu viu uma coisa... Mas isso é um absurdo. Então, e eu segurei o menino e ela foi. E depois, ele foi, muito tempo depois, ele teve a liberdade de ir para as festinhas. E eu vou dizer para ti que o orgulho maior, porque o Pedro está desde 2021, ele está fora de casa, né? Então, o orgulho maior para mim foi quando o Pedro voltou, depois de 315 dias que ele estava fora, ele veio para o Brasil para passar as férias. E é uma cena que, para mim, foi muito significativa, mas é uma coisa muito simples o que eu vou dizer. Como eu moro em Esteio tem um perfil de cidade pequena, eu moro numa rua e o salão que eu vou, que as unhas agora ninguém olha, mas está terrível, mas quando eu consigo ir, é o salão que eu vou nos fundos de casa. Ou seja, eu saio caminhando. Como aqui a gente poderia sair caminhando em uma quadra, claro, em Esteio, né, dadas as proporções, era 7 da noite, então bem tranquilo. E o Pedro tinha chegado fazia 2 dias, eu digo: filho, a mãe está dando tanto balão na minha amiga e que eu tenho que ir hoje, então eu já volto. E o guri grudou em mim, imagina, 1,90, né? Eu tenho 1,70. E ele disse: eu vou te acompanhar. Eu digo: filho, tudo bem que tu tá tempos né, fora, mas é ali no salão, é na Rua dos Fundos. Mas eu acompanho todas as meninas que estão sozinhas, longe das famílias, e eu que acompanho elas. E aquilo para mim, sabe quando enche o coração da gente quentinho? E aí eu digo: filho, tu não sabe a alegria que tu fez para a mãe. E aí ele disse: mãe, eu me lembro por causa da Mana. Porque se a Mana tivesse longe e se tivesse alguém, então isso para mim foi assim como se eu tivesse ganhado o maior prêmio que alguém pode ganhar, sabe? Porque é um filho que está muito longe, ele foi com 19 anos e ele então, aquilo ali faz valer tudo que a gente se dedica. E o laboratório que eu fiz, resumindo, é o olhar que os homens têm que ter, seja com a filha da Lu, com a filha da Maria, com a filha do João. É isso que a gente quer, né? Porque é uma responsabilidade a gente colocar pessoas no mundo. Com certeza. E a gente tem que ter pessoas que realmente olhem umas pelas outras, né? E que se importem com o que está acontecendo à sua volta, né? E que não sejam pessoas indiferentes. Então, o que mais ia me doer se eu tivesse filhos que fossem indiferentes à dor do outro. Então, isso para mim foi assim... Ai, não sei dizer. Marcante, marcou, foi lindo. Legal. Foi muito lindo. Foi então, lindo mesmo. Eu acho que a gente tem que incentivar as mulheres, sabe? A gente tem, nisso que eu quero dizer, assim, do olhar que eu tive com a Vitória, porque a gente precisa incentivar as meninas. As meninas, elas têm que ter o direito de experimentar as coisas como os meninos têm. O que falta é a gente encorajar elas. E essa questão da roupa, para mim, tanto faz. Se a mulher está com uma mini saia, para mim ela tem o mesmo valor da mulher que está com uma saia comprida. E eu não gosto que tenha esses julgamentos, sabe? Assim, eu acabo tendo que me cuidar pela posição que eu ocupo. Mas tu acha que tu seria diferente e te olhariam diferente se tu fosse com decotão? Sim.
Mas tu acha isso certo? Não. Mas e tu não acha que... Não, eu não posso colocar em jogo tudo isso. Então, isso tudo eu transformo como um desafio. Aí eu vou pegar esse gancho porque ele é perfeito para esse momento. Porque em algumas empresas, a cultura acaba acompanhando, né, esse olhar machista, né? A cultura acaba tendo essa tendência, esse ambiente que é para as mulheres um grande dificultador para a ascensão profissional, né? Como é que tu encoraja isso dentro do CREA? Então, como uma liderança, como é que tu trabalha as questões de ascensão das mulheres, da diversidade dentro do conselho? Porque um dos indicadores que temos é que quanto mais mulheres estão no topo, né, no poder, mais elas conseguem ajudar outras mulheres a fazer este movimento. Tu consegue ter esse olhar para dentro do CREA também, algumas ações, Nancy? Olha, eu tento ter um olhar, assim, talvez com a minha própria posição. Sendo, né, principalmente quem está no CREA, o CREA tem um quadro funcional bastante experiente. Então, nós temos ali uma média do quadro funcional ali de tempo de CREA por baixo, mais de 20 anos. Então, imagina o quanto, né, esses funcionários empregados do CREA acompanharam aí de gestão. O quanto eles já não viram presidentes passando, conselheiros passando, enfim. Então, eu penso de que eu vim para agregar, e esse olhar talvez para as mulheres, assim, eu tentei ver de um modo mais sensível a questão, principalmente das mulheres que têm filhos, né? Porque eu também tenho. Então, assim, a flexibilidade de se acontece alguma coisa, eu não fico lá investigando, porque a gente também passou por isso. Eu acho que a própria condição da maneira do olhar diferente como um todo acaba chegando nas mulheres. Questão de chefia, gerência, né? Todas as que já estavam em condições de receber promoção. Há muito tempo o CREA não colocava em dia as promoções anuais. Eu consegui, até 2022, início de 2023, promover todos. Ou seja, são coisas de olhares assim que eu faço. Mas eu vejo que o meu diferencial, principalmente para as mulheres, é da gente entender mais o que cada uma passa. Porque a gente calça o mesmo calçado. Então, assim, as coisas do olhar esse com um pouco mais de sensibilidade, que eu acho que é o que a gente tem. Muitas foram promovidas, muitas chegaram à função e temos várias gerentes mulheres. O quadro, na sua maioria de funcionários do CREA, a maioria é mulher. Então, aquelas que, olha, eu acho que essa aqui merecia uma oportunidade, dá. Aquela que tu deixou de olhar, essa eu faço questão de dar. Pode ser até, não precisa dizer que fui eu que vi, pode ser que foi tu. Então, assim, sabe, o ceder, porque a gente está muito acostumada a ceder do nosso tempo, quando o filho chora, geralmente é a mulher a primeira que vai lá e acode. Então, a gente, não sei explicar, mas a gente está acostumada um pouco mais a ceder. Então, acho que esse perfil também, na hora certa, ceder no momento certo, eu acho que isso agrega num ambiente diferente. Mas eu tento não mudar muitas coisas que eu vejo que é cultural. Então, a gente tem que trabalhar, promover, transformar, mas trazer todo mundo de uma maneira que se sinta confortável. É um desafio nada fácil. Não, é um grande desafio. A gente falou também de os vários pratinhos que a gente acaba girando, né, Nancy? É a questão da vida familiar, né? Tem as agendas que o conselho, que a instituição coloca, que teu tempo ele deve ser bastante reduzido, né? Então, como é que tu organiza essa tua agenda para dar conta das coisas? Ou, ok, Lana, tem algum momento que não vai dar para dar conta, deixa o patinho cair e eu tô de boas com isso, assim. Como é que a Nancy organiza a vida? Consegue ter momentos de lazer? Consegue fazer pausas, Nancy? Como é que é a tua rotina? Recebi recentemente... Eu gostei do suspiro. No gabinete. Lembra que eu estou sempre pensando em não desanimar ninguém, né? Então, vamos lá. É o desafio aqui de responder e tentar aqui... Bom, mas recebi no gabinete pai e filho e o pai, né? Numa agenda ali, enfim... E ele disse que tinha 88 anos. Eu pensei, nossa, mas o senhor está muito bem. Me conte qual é o segredo. Daí ele começou lá... Caminho meia hora por dia. Não, outro segredo.
come abacate? Não, eu não como abacate. Bom, ainda bem, porque eu também não gosto de abacate. Aí ele lá, 30 minutos por dia eu tenho que caminhar. Eu tenho que manter a mente ocupada. Eu digo, opa, essa mente ocupada aí eu tô Essa dentro. eu gostei, essa eu gostei. check. E adaptei ali um cálice de vinho durante a noite. Eu digo, isso é fácil, não. Mas só um cálice, eu disse pra ele. O que eu quero dizer com isso, assim, eu sinto falta de fazer atividade física. Eu sempre fui extremamente ativa, né? E sinto falta, não dá tempo, né? Assim, eu começo o meu dia sempre às 5 horas da manhã. Geralmente eu durmo, talvez poucas pessoas saibam disso, mas geralmente eu durmo por volta de 1 da manhã. Tu dorme muito poucas horas mesmo. É que desde que eu nasci eu durmo muito poucas horas. Isso é um caso desde que eu era criança. Então, não te sente cansada durante o dia, não? Não sei o que é cansaço, assim. Então, eu não sei, né? A máquina, tem gente que na minha volta que diz, um dia a máquina vai pirar. Mas eu dormir me incomoda. Então, assim, eu durmo muito pouco. Então, como o meu dia começa muito cedo, eu vou muito cedo para o escritório. Então, eu consigo me movimentar profissionalmente nesse período até que eu saia e me desloque aqui para o CREA. Com tudo que aconteceu no nosso estado, que quem é gaúcho aqui sabe, quem também não é gaúcho acompanhou, agora eu estou tendo que me dedicar um pouco mais ao conselho, né, que chega muitas demandas, que a gente vai falar mais adiante. Mas, normalmente, eu tentei me organizar nos primeiros 6 meses que eu assumi em 2021, em plena pandemia. Eu consegui deixar... Eu ia todos os dias para o CREA. Então, eu me organizei também financeiramente, porque é um cargo honorífico, a gente não recebe salário. E eu consegui me organizar nos primeiros 6 meses, ir todos os dias, né? Embora a maioria dos funcionários estivesse no home office, eu ia todos os dias para o CREA. Depois do segundo semestre de 2021, eu comecei a tirar 2 dias para mim, que são os dias mais importantes, que é segunda e terça. Mas dificilmente o CREA me deixava segunda e terça assim focar no trabalho, porque não dá, né? Ônus da função. Depois, em 2022, então eu comecei, e daí eu não consegui deixar 2 dias para mim, eu consegui deixar 1 dia. Daí, as segundas-feiras eu sempre deixei para mim. Agora, eu não consegui deixar. E ano passado, fiquei 90 dias afastada aí para a reeleição, que a Lu falou aqui no começo, o mais difícil não foi a eleição, o mais difícil foi a reeleição. É mesmo, né? É, a reeleição, porque na reeleição a gente tem que apresentar realmente tudo que a gente fez, o quanto aquilo impactou os profissionais, a comunidade, né? Aquilo que eu pensei no meu plano de trabalho quando eu me lancei candidata em 2020 para 2021, o quanto daquilo eu cumpri, o que eu deixei, por que eu deixei. Então, a gente acaba fazendo um balanço. Sim. E como a gente estava falando no início que acaba se cobrando, a gente acaba também dizendo por que eu parei para olhar só agora aquilo que eu fiz, eu cumpri, mas eu podia ter ido além. Só que o além não fazia parte do plano. Então, eu acho que é por aí, assim, dos incentivos, né, do que eu faço. Eu gostaria de voltar a fazer atividade física, eu gostaria de ter mais tempo para mim, mas o conselho está me absorvendo bastante. Então, a gente está num momento bem atípico também, né? É um momento, tem que esperar. Tem. Mas eu espero voltar a ter, fica aqui o compromisso, quem sabe eu volto no próximo a gente vai conversar sobre isso. Conseguiu, vamos ver se eu consigo, mas a questão, não tenho mais os filhos em casa, é só eu e o marido, então a gente... Consigo manter, eu chego em casa, eu não acesso o celular por 2 horas. Tu consegue desligar. Talvez são coisas que as pessoas não saibam, né? Isso Gente, é eu não sou extremamente organizada e metódica, mas eu chego, mas eu não levo o celular para minha cabeceira, eu nunca tive esse hábito, né? Embora minha mãe mora em outro estado, bem longe de mim, e o filho, mas eu deixo ele... não no silencioso, né? Sem culpa. Sem culpa, eu não levo. Eu só levava o celular quando os filhos estavam fora, em alguma festinha, alguma coisa, que eu sempre levava e buscava. Principalmente buscar, recomendo que não deixem de buscar os filhos, porque a gente enxerga como os filhos estão, cheiros, e mãe é muito perceptiva. Mas eu sempre fui aqui, levei e busquei. Então, estou tentando aí organizar melhor, né? Mas agora, com tudo que aconteceu, então eu estou me dedicando quase em tempo integral ao CREA. Eu vi, Nancy, numa das tuas falas... Que uma das questões que são importantes para ti é a questão do impulsionamento, sim, da presença das mulheres, né? Então, isso é uma coisa que tá no teu radar, nos cargos de liderança, mas também no impulsionamento de carreiras de mulheres na área tecnológica, né? Existe uma questão do incentivo da participação das mulheres.
Isso foi uma coisa que veio também na tua campanha, né? Como é que tu olha para isso, né? Porque hoje nós estamos em menor número, né? E como tu bem disse, é difícil fazer a conclusão, né, de uma formação nessa área. Fala um pouquinho para a gente como é que tu vê essa questão. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul cerca de 18% das mulheres na engenharia, nas engenharias, na agronomia, nas geociências, né? Quando eu falo geociências, é a geologia, é a geografia, a gente tem aí a meteorologia também, que faz parte das nossas profissões. E temos o Programa Mulher. Eu acho que o Programa Mulher, ele começou lá em 2019, né, pelo CONFEA, é um programa nacional, e que foi, então, pelo menos, seria uma maneira da gente incentivar as mulheres. Não é ter um espaço para as mulheres falarem. Eu não vejo o Programa Mulher e nunca vi dessa forma. Inclusive, as mulheres que são críticas, que acham que a gente poderia estar segmentando as mulheres dos homens, né? Estou falando agora do nosso sistema profissional. Eu nunca vi dessa forma. Eu vi de uma maneira em que a gente pudesse também ter uma pauta para conversar com aquilo que talvez a gente tenha diferença em outros conselhos profissionais, com os governos, com os municípios. Nós temos aí vários segmentos que têm um olhar para as mulheres. Então, a gente também teria algo em comum com esses segmentos do nosso sistema. Eu olhei como uma oportunidade, eu sempre vejo como uma oportunidade. E recebi um desafio no meu primeiro ano de mandato, ainda pelo presidente Joel, do CONFEA, de que eu fui a representante de todos os presidentes de CREA, entre os 27 com o Rio Grande do Sul, para ser a representante num GT nacional do Programa Mulher. À época, dos 27 CREAs, nós tínhamos apenas 13 CREAs que tinham o Programa Mulher instituído. E aí, o desafio que ele lançou, e não me desafiem, quem me conhece não me desafia, porque daí eu trabalho com mais gana, fica a dica, me deixem trabalhar, deixa surfar, deixa curtir, que daí aquilo eu sempre penso em como eu vou melhorar. Fica a dica para algumas pessoas aí que estão pisando nos meus calos e que ficam só me desafiando, então eu vou ser cada vez melhorar, não só para mim, mas para todos na minha volta. E o Programa Mulher eu consegui virar 2021 em pandemia. Virei lá o ano todo, porque era só um ano de gestão, com todos os 27 CREAs participando do Programa Mulher. Tu conseguiu a manutenção de todos. Então, todos fizeram parte, né? E é uma questão institucional. Então, cada presidente tem que pegar para si esse projeto, tem que abraçar. O que trata o Programa Mulher? O Programa Mulher, ele, na verdade, ele traz informações para a gente se conhecer melhor. Por exemplo, quantas engenheiras ambientais como eu tem hoje no Rio Grande do Sul? Quantas tem pelo Brasil? Ou seja, quantas como eu tem? Não como eu, pessoa, mas assim, que escolheram também a minha profissão. Então, é um espaço e é uma maneira, talvez, daquelas mulheres justamente terem um momento e ter essa coisa da sororidade entre as mulheres que a gente tem, mesmo que seja mais discreto, mas eu acho que é uma oportunidade da gente se sentir parte do sistema. Eu vejo assim, mas o Programa Mulher é um programa jovem, ele é um programa que eu acho que ele tem que abrir para a diversidade, ele tem que ter pautas afirmativas, a gente tem que ter um olhar para a questão racial. Ele segue funcionando. Segue funcionando, mas assim, eu acho que a gente tem que ampliar, né? E a questão ali de trazer as mulheres, né? Mas eu acho que com a minha participação, quando tu enxerga que às vezes eu sou a única e que eu estou ali, mesmo sendo a única entre tantos homens, e aquilo não é desconforto para mim, eu acho que aquilo ali também já serve de incentivo para muitas mulheres. Naturaliza, né, essa participação. Eu vejo assim que muitas meninas, principalmente as mais jovens, elas dizem assim: "Bah, para mim tu é inspiração". Isso para mim, eu nunca pensei em ser inspiração para ninguém. Eu acho que nem para minha filha. Eu quero, na verdade, ter a oportunidade de fazer a diferença. Né? Então, por que eu acabei aí virando presidente, né? Porque muitos colegas disseram: "Poxa, eu acho que tu trabalha tanto por nós, tu te dedica, tu é tão comprometida. Poxa, a gente queria que tu fosse presidente, então me coloca lá. Eu só posso ir lá com o teu voto". Então, em 2020, Lu, eu fiz uma campanha que tinha que ser pesquisada, assim, tinha que ser analisada, porque eu não saí de esteio. E a nossa eleição, eu fui a última presidente a ser eleita em modo presencial. O nosso voto não é obrigatório, mas ele era obrigatório voto presencial. Então, pelo estado todo... Era um dificultador, né? Tirar o cara em plena pandemia. Votar. Né? Eu me lembro que hoje já faleceu, mas é um colega muito querido de Panambi.
E ele disse, eu não posso sair de casa, minha filha. Aham. Eu já tenho idade, minha família está em cima de mim e eu não vou perder por um voto. Eu pensei, meu Deus, que eu perca, mas não por um voto. Porque senão ele ia ficar culpado. Então eu digo, não, eu prefiro que o senhor se mantenha saudável, escute a sua família, principalmente a sua esposa, e que não é por isso que eu vou perder, né? Então foi esse olhar. E agora eu sou a primeira presidente a ser eleita pelo voto eletrônico. Então agora nós continuamos não sendo obrigados a votar, mas agora podemos votar então aí pela rede aí, pela internet. Então isso foi também um fechamento aí da questão aí do voto. E eu acho que é isso, eu acho que com a minha participação, com participação de mais mulheres, nós temos muitas conselheiras, nós temos muitas inspetoras, a gente tem aí uma galera na entidade de classe, a gente tem o programa do Coração, que é o CREA Júnior, que existe aí há 24 anos, comemorou agora em abril. Imagina o CREA com 90 anos, só em janeiro de 2022 que a gente conseguiu tirar do papel o CREA Júnior. Que a gente, né, levou o CREA Júnior para um colegiado aí que também analisa essas questões e não foi fácil. Eu vejo assim, eu acho que isso é muito também talvez do diferencial de mulheres, tá? De nós mulheres. A gente tem que também reconhecer as coisas de que a gente abraça e de que a gente abraça principalmente os desafios. O CREA Júnior, eu olhei para o CREA Júnior e sempre pensei do que eu não tive durante a minha graduação, que o CREA não esteve presente. Não esteve porque não esteve, não importa a razão. Mas eu queria saber tanto mais de como seria a minha profissão, como seria a questão da minha atuação, o que era essa tal dessa carteirinha que todo mundo tanto falava e que é tão esperada por nós enquanto estamos na graduação, a questão de preencher uma RT, nossa, meu sonho era preencher uma RT, sabe esse tipo de coisa? Então, tudo que eu não tive, eu pensei, poxa, tem um programa nacional que não foi criado aqui no Rio Grande do Sul, a gente já pega, assim como o programa Mulher, e a gente vai agregando. Por que o CREA tem que ficar de fora? Por que o CREA tem que ficar com essa marca de que ele é o último, ou um dos últimos, a tirar o CREA Júnior do papel? E até hoje a gente é questionado. Na verdade, há pouco tempo, sexta-feira passada, eu fui questionada da questão de que se o CREA Júnior ele é legal ou é ilegal. Gente, nós estamos aí nesse... como é que eu quero manter os meus futuros clientes, porque eu quero que o meu conselho me enxergue como cliente. Como que eu vou tratar bem o meu futuro cliente se eu não vou fidelizar ele desde que ele está na graduação? Ele está lá. Então, aliás, eu tenho que me aproximar das universidades, porque a gente tem o mesmo cliente, veja bem. Então, por que a gente não pode pensar junto? A universidade já incluir o CREA incluir a universidade, fazer a aproximação, e quem ganha é quem deve ganhar, que são os profissionais. Então, eu acho que esse tipo de coisa, com tudo que a gente falou até agora, assim, dos desafios que eu tive dentro de casa... Então, eu acho que isso tudo, sabe, foi me credenciando para chegar até aqui. E eu não quero pensar em legado. Eu sou muito jovem ainda para pensar em legado, né? Porque eu quero realmente ter a oportunidade de fazer aquilo que eu sempre gostaria que quem tivesse nessa posição, independente de ser homem ou mulher, mas a responsabilidade é ainda maior por ser mulher. Maior ainda, porque sim, somos observadas, somos... admiradas por poucos, observadas por muitos e criticadas por mais ainda. Então, eu acho que a gente tem que mostrar a nossa força e mostrar a diferença aí, aproveitando que a gente está com a caneta na mão. Então, o que eu posso fazer, eu vou fazer. E se me desafiar, eu vou fazer mais ainda. Você entendeu, né? Eu vou passar de novo essa várias vezes. Você entendeu. Muito bom. A Lu acompanha, a Lu sabe. A Lu sabe. Nós temos mais uma mulher aqui no estúdio, assessoria maravilhosa da presidente. Outra Lu. Outra Lu. Outra Lu. O cenário atual está sendo marcado pela maior tragédia climática da história do Estado e do país. E o CREA está realizando uma campanha chamada Reconstruir RS. Uma campanha lindíssima, ela começou em maio já, né? No início ali, né? Dos eventos. E eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre a iniciativa. E eu vejo que ela está ganhando cada vez mais tamanho, né, Nancy? Então, nos fala um pouquinho da iniciativa, como é que ela surgiu. Eu até trouxe para ti, aqui deixar contigo, uma apresentação aí do nosso projeto. E tu sabe, Lu, que isso... Nós fizemos uma reunião online. Tudo começou lá em 29 de abril, né? Começaram as fortes chuvas no nosso estado. 29 de abril e foi aí... Tivemos quase de 4 a 5 dias em chuvas
pelo menos em várias regiões de forma concomitantemente, coisa que não é comum no nosso estado. Nós tivemos fortes chuvas durante o dia e mais ainda à noite. Então isso foi algo realmente muito atípico. Choveu na Serra, choveu na região metropolitana, Vale dos Sinos, no Vale do Taquari, na região aqui na capital. Então nós tivemos, se observarem, ainda mais os meios de comunicação noticiaram bastante. E no dia 2 de maio, foi o meu último dia presencial na sede, a gente conseguiu fazer uma reunião de trabalho com 4 secretarias estaduais. Nós reunimos a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, nós reunimos a Secretaria de Obras Públicas do Estado, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Transporte e Logística, 4 secretarias mais a Assembleia Legislativa e mais a FAMURS. Uhum. Nós, então, reunimos todas essas entidades, esses segmentos, para justamente pensar no que o CREA poderia agregar dali em diante, porque a gente não tinha ainda nenhuma previsão de que o Guaíba ia superar a cota que tinha marcado de 1941, a gente não sabia, né, ainda o volume de água que acima do rio Taquari subiu cerca de 20 metros, a gente não tinha ainda essas notícias, mas o CREA fez essa reunião, parece que estava aí prevendo o que ia acontecer dali uns dias. Por questão de segurança, eu tomei uma decisão de que a partir da segunda-feira, no dia 6 de maio, até o dia 27 de maio, que foi o dia que todos os funcionários do CREA voltaram às atividades, nós ficamos todos em home office por questão de segurança. Uhum. Né? E dali em diante, eu recebi muitos contatos de vários colegas, de presidentes, de amigos de fora do Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul, mas muito fora do Rio Grande do Sul, querendo ajudar. Aí eu dizia, você tem jet ski? Não. Porque tem lancha? Essa era a ajuda do momento. Né? Tem helicóptero? É o que a gente precisa, porque nós estávamos tirando as pessoas da água. Né? E nesse meio tempo, em maio, eu também tive uma dengue aí no meio do caminho que não foi fácil, né? E foi bastante complicado aí acompanhar, mas mesmo assim, mesmo à distância, eu acompanhei tudo. A gente conseguiu de forma inédita, a gente conseguiu zerar a nossa ART, que é a nossa anotação de responsabilidade técnica, que, para quem não sabe, ela é aí uma maneira da gente fazer uma contratação dos nós profissionais com o nosso contratante. A Lu me contrata para fazer um licenciamento ambiental. Eu vou ali e preencho esse documento, que é uma espécie de contrato entre as partes, né? E a gente coloca que tipo de atividade técnica, e isso fica no nosso acervo profissional, que o CREA fica com esse resguardo. E a chancela também do Conselho. Que é um documento que serve também para assegurar a sociedade, né? Garantir que existe um técnico que legalmente habilitado que está exercendo aquela atividade. Isso é muito importante. E isso, a RT, ela é o que chancela os laudos técnicos, que é a peça técnica que os nossos prefeitos e prefeitas tanto aguardam para tentar pensar no futuro da cidade, em quantificar, em mensurar a questão do dano das casas, do aluguel social. Essa é uma das entregas que o voluntariado está fazendo agora. Principalmente. Nós já atendemos 4 municípios, já fomos aí em Sinimbu, em Vila Maria. É força-tarefa mesmo, vai para o local, vai para o local, faz vistorias, né? Como é que funciona? A gente recebe, o fato gerador é o ofício, né? Ou às vezes o prefeito liga para a comunicação, liga para a presidência, para o gabinete, liga para algum assessor, enfim. Chega essa vontade do município de chamar o CREA através dos seus profissionais voluntários. É todo mundo 0800. Inclusive na questão da alimentação, se alguém tiver que fazer um lanche, se a prefeitura não quer nos amparar com o lanche, é a gente que vai pagar o lanche, não é o CREA. É o profissional, não é a engenharia voluntária. São os profissionais, engenheiros, engenheiras, geólogos, geólogas, enfim, os agrônomos, todo mundo ali. A gente organiza quem topa ir para Sinimbu, sábado, domingo. A gente daí também a questão do ofício, Lu, ampara, e é o nosso fato gerador de dizer que tipo de profissional, qual é o perfil do profissional que o município está querendo. Não é o CREA que vai dizer. Não é dentro da necessidade dentro da necessidade. Então, a gente basicamente está precisando de profissionais do título de engenharia civil, da geologia, né? A gente está tendo uma participação da nossa geógrafa. Pela primeira vez a gente tem a Ananda, e que ela está trabalhando nesses softwares de fazer o georreferenciamento dos pontos com
olhar prévio para a gente fazer as reuniões de trabalho que a gente faz com a equipe, tem toda uma metodologia. Enfim, a gente vai todo mundo organizado. Deixa eu mostrar que eu ganhei aqui do pessoal, eu ganhei um colete, que tem aqui... É o colete que a gente usa da ação, né? Que o pessoal vai lá e gentilmente eles fizeram aqui. Vocês vão identificar. A gente vai identificado, né? Todos devidamente identificados, todos com bota, com botina, com capacete. A gente vistoria as residências, né? Os profissionais legalmente habilitados vistoriam as residências e ali todas as informações vão compor um laudo técnico que vai ter a sua respectiva ART. E essa ART não tem custo pela primeira vez na história do nosso sistema, que tem 90 anos, né? O CREA, o Confeia. Confeia fez 90 anos ano passado. O CREA do Rio Grande do Sul, entre os mais antigos, está fazendo 90 anos esse ano. Então, a gente conseguiu algo inédito, né? Aí agradecer ao presidente Vinícius Marquesi, que é o nosso presidente do Confeia, a todos os conselheiros e conselheiras federais, que de forma unânime e muito célere, durante tudo que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, eles conseguiram. E a gente aí fez, então, crescer essa ação junto com a FAMURS. A gente buscou a FAMURS e disse, FAMURS, através do presidente Marcelo Arruda, que é prefeito da Barra do Vale Azul. Rio Azul. Rio Azul, isso. Barra do Rio Azul, pertinho de Erechim. Ele, então, vai agregar nessa ação, dando o apoio. Aí a gente vai buscar um apoio de logística, porque às vezes a gente fica limitado com a questão do deslocamento, né? A gente está aí ajustando, mas estamos recebendo um ofício atrás do outro. E os voluntários são do Brasil todo, não é necessariamente do Rio Grande do Sul? Como é que funciona? É que se vier, por exemplo, alguém de Manaus, neste momento eu não tenho como custear nada. Eu tenho que... Sim, é tudo pelo voluntário porque mesmo. Nós tivemos aí uma baixa na nossa receita muito significativa, tanto que o CREA, né, prontamente também, durante todo esse período de dengue, tudo isso aconteceu. Lembrem que eu estava com dengue. Eu também fiz aí um plano de contingência. Claro. A dengue, paciência, a dengue ficou em segundo plano, porque a gente tinha que trabalhar, né? Mesmo de casa, mas todo mundo, a Lu, estava todo mundo trabalhando no home office. E eu também, com dengue. E aí a gente fez um plano de contingência, porque a gente teve aí uma perda de receita muito significativa. E a gente também, eu estou pedindo, e talvez eu não sei se isso é o fator aí da mulher que, né, desde que somos pequenas, a gente também tem que acabar aí tendo um outro tipo de olhar, né? Nós temos um olhar não tão periférico. Eu pedi para que a nossa equipe de fiscalização tivesse muito cuidado em visitar os municípios. Imagina agora, eu tenho 2 agentes fiscais em Canoas. Então, assim, tem que cuidar, porque nós tivemos ali muitas residências afetadas. As pessoas, elas podem estar alojadas em casa de familiares que estão acampados dentro de uma empresa que a fiscalização do CREA vai chegar. Então, está bastante complicado da nossa equipe trabalhar, né? A equipe de comunicação está tendo um cuidado também na maneira que comunica. A gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade com todos. Sim. Né? Mas a máquina tem que funcionar. As contas estão aí para pagar. As despesas, elas não diminuíram. E a gente, então, eu estou aí com um plano de contingência e estou com um pedido aí sendo analisado no Conselho Federal da gente ter aí prazos dilatados, repasses financeiros, anistias de cota parte que eu passo. Então, vamos ver se a gente consegue, porque eu não vou desistir das coisas que nós pensamos, que eu penso para o meu conselho, não é o que a Nancy quer. Não é o que eu como engenheira, o que eu quero que o meu conselho seja valorizado, né? Então, aquilo que eu pertenço, para mim, é muito caro. Mas é caro no sentido de valor, não é caro no sentido de preço. É o que tem valor para mim, então aquilo faz parte, arregaça as mangas e vamos lá. Eu vi que o projeto ele tem várias etapas aqui, né? Tem alguns municípios ainda inscritos para receber. Temos vários na fila. Tem Arroio do Meio, tem Canoas, tem São Leopoldo, tem Guaíba, tem também um contato com o Mussum, também tem agora, ontem chegou um ofício de Tupandi. Está aberto ainda para receber. Está aberto, então a gente, na verdade, por isso que isso foi crescendo. A gente tem uma agenda essa semana com o secretário estadual de habitação, né? O secretário Carlos Rafael, que a gente vai lá buscar informações do governo, o que eles também já fizeram de vistorias, porque a gente tem que trocar essas informações, muito importante.
Os nossos laudos, a gente está entregando em tempo real, que eles são feitos através de um drive direto para o governo, né? Então, a gente vai formalizar isso nessa agenda dessa semana, porque tem que ser o mais transparente possível. O CREA não tem interesse em ficar com essa peça técnica. Sim. A gente é um indutor dos nossos engenheiros, engenheiras, geólogos, geólogas, que são os que fazem parte aí desse projeto Reconstruir, que vão a campo, fazem as vistorias, fazem os diagnósticos, e a gente está aí com mais de 600 laudos. Perfeito, muito bem. Parabéns, presidente, um projeto gigante. Parabéns pro... Eu acolho os parabéns e fico muito orgulhosa de fazer parte, não desse momento em que o CREA está ajudando, mas de ver que a gente tem tantos colegas que também pensam da mesma forma, entendeu? Que se doam, que aí o trabalho vale a pena, assim, tudo que a gente passa, a discriminação, as pisadinhas, e pisadinha não é a dança, tá, gente? Não é aquela dança. É as outras pisadinhas aí compensa. Muito bem. Presidente, nós estamos encaminhando para o final do nosso encontro. Que pena. Eu tenho uma última pergunta que eu sempre acho ela muito carinhosa, assim, porque a gente está aqui para inspirar, mas também existem mulheres que nos inspiram, né? E eu queria perguntar para a Nancy, quem é a mulher que inspira, ou quem são as mulheres que inspiram a Nancy nessa trajetória? Eu sempre falo da mulher que me inspira, que é a minha mãe, que é uma pessoa extremamente guerreira, coração de ouro. Eu tenho tantas profissionais aí também que me inspiram. A minha filha também me inspira e me ensina. Filhos ensinam pra gente tanta coisa, mas ela é uma inspiração, viu? Eu me inspiro muito na Vitória. Então, na minha mãe Maria, na Vitória. Também tem muitas profissionais que eu admiro muito. Eu sempre falo da trajetória da engenheira agrônoma, a Maristela Kuhn, que poucos sabem, mas ela é a responsável técnica por todos os gramados esportivos. Então, ela, tanto aqui como na América Latina, ela tem aí uma participação imensa e é muito bom ver. E eu sempre cito ela, não é a primeira vez que eu cito, porque quando a gente fez aí uma live com várias mulheres, né, Lu, lá em março de 2021, que a gente chamou tantas mulheres para falar, e uma coisa que ela falou me marcou muito e me identificou muito assim com a história, principalmente da empresa familiar que eu atuo. Que ela disse que a parte que ela mais recompensa ela de tudo que ela faz, o trabalho nos gramados esportivos, são para as pessoas mais simples. E ela gosta de passar os conhecimentos, e as pessoas que mais ouvem e que mais querem saber são as pessoas mais simples do operacional com os gramados. Então, aquilo para mim me marcou, porque ela tem um prestígio muito grande no país e fora do país, ela é reconhecida. E aquilo para mim foi muito bacana, porque ela valorizou realmente a parte mais humilde, a pessoa que passa o conhecimento. A gente tem uma história, uma trajetória muito em função do meu marido, que tem isso, sabe, de não esconder o conhecimento, de passar o que sabe, e principalmente passar a pessoa mais simples. Mas para tu passar o conhecimento que tu tem para a pessoa mais simples, tu tem que realmente te doar muito, para que aquela pessoa mais simples entenda aquilo que tu quer. Então, isso para mim, eu sempre cito ela porque isso me marca, e tem tantas outras. Tivemos aí ano passado em Gramado, trouxemos aí 6.000 pessoas para a 78ª SOIA, que esse ano vai acontecer em outubro, na Bahia, em Salvador. E eu disse que a gente que não vai superar, eu acho que nenhuma SOIA vai superar lá a nossa, porque foi a maior marca de todas as edições, né? 78 edições. Então, a gente teve também aí uma engenheira aeroespacial, a April, que ela foi a primeira negra a ocupar o quadro técnico da NASA. Então, foi muito bacana, sabe? São mulheres que nos inspiram. Tem tantas mulheres, tem tantas mulheres também aqui no Rio Grande do Sul. Temos aí as nossas conselheiras, temos as inspetoras, a gente tem entidade de classe. Acho que tem uma mulherada aí que está despontando, está se descobrindo. Sei lá, se elas se inspiram umas nas outras e se reinventam. Acho que isso é importante. A gente não pode, por mais dificuldades que a gente tenha, a gente tem que pensar, não que a gente tem que dar o exemplo, mas que a gente não pode se entregar. Eu acho que é o desafio, né?
É um Tudo desafio. não fala a palavra problema, substitui problema por desafio. Toda vez que eu falo problema, gente, que eu falo desafio, eu quero falar problema. E aí eu me policio para não falar essa palavra, porque senão a gente não anima, né? A gente desanima. Então, são muitos desafios. Bem, e assim nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da nossa convidada Passou muito Nancy, rápido. que foi muito generosa. Não. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui o seu like, o seu comentário. Se gostaria de ver algum outro assunto nesse canal, dá um sinalzinho pra gente. Muito obrigada e até logo!